E galera, voltamos aí para continuar nossa aula. Essa 24 ficou claro para todo mundo o que tem que ser feito. Temos que confrontar as duas informações, beleza? Temos que confrontar as duas informações para saber se as duas estão falando da mesma concentração. Uma outra forma de fazer ela seria o quê? Seria você pegar esse camarada aqui e fazer o seguinte. Seria você pegar ele, né? E jogar aqui, deixar aqui o valor de C. Você deixaria aqui o valor de C, normal. E aqui, você jogaria aquele 0,36, né? 0,36. Aí ia ficar que... Aqui continuaria esse aqui, né? Aqui ficaria o 0,36. Aí você multiplicaria cruzado, né? Você multiplicaria cruzado, ia chegar aqui é igual a vezes 0,36 isso aqui dá 0,26568 e aí o C daria 0,49432. Aí esse C seria porcento em peso de carbono. Então, o que acontece? Uma outra forma de fazer essa questão é você pegar, calcular baseado na fração mássica de alfa-protetóide, você calcularia qual seria a concentração. Então, tipo assim, o que acontece? Para eu ter uma fração mássica sentido total de 0,057, eu preciso de uma liga com 0,40% de carbono. Para ter uma fração de mássica de ferrita protetóide de 0,36, eu teria que ter uma liga com 0,49% de carbono. Logo, não tem como você ter uma liga só para poder fazer as duas coisas. Beleza? Então, a resposta é não tem como, não consigo, justamente por quê? Porque ou eu atendo esse cara ou eu atendo esse cara aqui. Os dois juntos eu não estou conseguindo atender porque não são correspondentes, não estão falando da mesma liga. Beleza? Então, essa aqui é a maneira forma 1 de fazer e essa aqui é a forma 2. Forma 1, achar a fração mássica com a concentração. Achar a fração mássica de ferrita protetóide e aí conferir se essa fração mássica bateu com o exercício. Não bateu. Beleza? Então, forma 1. Com a fração mássica de cementita total, acho a concentração de carbono. Com a concentração de carbono, acho a fração mássica de ferrita protetóide e confiro com o exercício. Não bateu. Forma 2. Com a fração mássica de cementita total, acho a concentração de carbono. Com a fração mássica de ferrita protetóide, acho outra concentração de carbono. Se as duas não baterem, significa que não é possível. Beleza? Essas são as duas formas de fazer. E aí depois, quando eu postar o vídeo no YouTube, você pode ir lá conferir direitinho e relembrar esse exercício, caso você queira. Beleza? Lembrando que as notas de aula
logo após a aula, vão ser postadas para vocês no Fax Virtual. Então, você vai ter acesso lá no Fax Virtual, beleza? Então, vamos para o 25. Calcule a fração máxima de cementita proeutetóide que é possível para uma liga de ferro-carbono hipereutetóide. Uma liga hipereutetóide. E aí, como que a gente faz? Qual é a fração máxima de uma liga hipereutetóide? Primeiro, qual é o percentual de carbono? Qual é a faixa, né? Qual é a faixa do percentual de carbono que uma liga hipereutetóide pode ter? Alguém lembra? Qual é a faixa? Qual é a concentração máxima de carbono que uma liga hipereutetóide pode ter? Para ajudar vocês, eu vou deixar aqui na tela o nosso gráfico. Beleza? Nós temos aqui agora que relembrar aonde que está o hipoeutetóide e aonde que está o hipereutetóide. E aí, qual é o percentual máximo? É 6,7? É 4,3? É 2,14? Alguém pode me dizer? Qual é o percentual máximo que uma liga hipereutetóide pode ter? O mínimo é 0,36. Uma liga hipereutetóide, ela é acima da eutetóide, então é acima de 0,76. Então, galera, essa questão ela é bem conceitual mesmo, tá? Ela é bem conceitual. As ligas eutetóides, elas são totalmente relacionadas à fase austenita. Então, lembra disso. As ligas eutetóides, tanto hipo quanto hipereutetóide, elas são relacionadas à fase austenita. Ok? Austenita. Então, é a partir do resfriamento da austenita pura, tá? Não estou falando austenita, mas austenita pura, que você vai ter uma liga que vai ser eutetóide, hipereutetóide ou hipoeutetóide. Então, foca nesse conceito. As ligas hipo e hipereutetóide, elas surgem do resfriamento de uma austenita pura, tá? Algo que era só austenita, em algum momento foi só austenita, foi resfriado e surgiu aí essas ligas
protetóides. Logo, se eu estou falando de hipereutetóide, a fração máxima é a fração máxima da austenita pura, que é 2,14, tá? Então, foca nisso. Hipoeutetóide, de 0,22 a 0,76. Hipereutetóide, de 0,76 a 2,14. Pela regra da alavanca, a gente usa o 6,7, por quê? Porque 6,7 você tem 100% de cementita. Beleza? Você tem 100% de cementita aqui. E aqui é a fase cementita. Então, você tem que olhar onde está a fase cementita para olhar o gráfico. Tá? Mas, o máximo que você vai ter é 2,14. E até não tem nada, não tem assim, uma relação tão direta, mas geralmente até 2,14 que nós temos nos nossos materiais comerciais, ferros fundidos comerciais, essa faixa de percentual aqui, de 2,14, o máximo que a gente vê no mercado, tá? Mas hipereutetóide é de 0,76 até 2,14. E aí quer saber a fração máxima de cementita para o autetóide. Então, vou pegar a formulazinha dela. Cadê a formulazinha dela? Fórmula da cementita para o autetóide. Cementita protetóide, cementita protetóide, cementita protetóide, tá aqui a fórmula. Beleza? Usar essa fórmula para fazer a questão 25. Qual a concentração que eu vou usar aqui? Vou usar a concentração de 2,14, tá? Em 2,14. E aí eu só fazer as contas agora, né? Aqui entra 2,14. Aqui vai entrar 1,38. E o resultado disso vai ser a fração máxima é 0,2335 ou 23,35% de cementita protetóide. E aí, galera, só para poder citar, as ligas de ferro-carbono, a gente vai ver com mais calma que elas incluem os ácidos carbono, né, e os ferros fundidos. Ácido carbono e ferro fundido. Nos ácidos carbono, praticamente todos eles são materiais hipereutetóides. Por quê? Porque 0,76% de carbono é muito alto para um aço. Tá? Os ferros fundidos geralmente estão nessa casa aí de 2% de carbono. Já os aços na casa geralmente de 0,2%, 0,3%, 0,5% de carbono. Por quê? Porque o carbono, num aço, quanto maior o percentual de carbono, maior a resistência mecânica, né? Dureza, mas também ele tem uma facilidade maior de corrosão,
tá? Tanto é que alguns ácidos inoxidáveis, o que eles fazem? Para reduzir a corrosão intergranular, eles diminuem o percentual de carbono. E aí usam outro elemento de liga para poder manter a resistência mecânica. É o caso, por exemplo, dos ácidos inoxidáveis da linha L. Você que trabalha na área industrial, com certeza já ouviu falar. Ácido inoxidável 304L, 316L. Esse L é de low, baixo carbono. Reduz o carbono para aumentar a resistência à corrosão. Tá? Mas, só para mesmo tentar entender, geralmente os nossos ácidos comerciais, ácido carbono, na faixa do hipertetóide, isso é respondido dos hiperetetóides. Geralmente, tá? Você pode ter um ácido aí, alguma aplicação muito particular, um ácido de 0,8 de carbono, mas é bem. Próxima questão. Falta só essa, eu acho. Vamos fazer a nossa saideira. Para uma série de ligas, Fe, Fe3C, com composições variando entre 0,022 e 0,16% de carbono, ou seja, hipertetóides, que foram resfriados lentamente a partir de 1000 graus, traça o seguinte: letra A. As frações mássicas de ferrita protetóide e de perlita em função da concentração de carbono a 725 graus Celsius. Ou seja, ele quer uma função. Ele quer uma função da ferrita protetóide e da perlita. Para isso, a gente vai ter que pegar as formulazinhas lá, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, acho que eu tenho aqui nesse outro slide, passado. Eu tenho aqui, ó. Ferrita pro e perlita, né? Ele quer saber esses camaradas e em razão da concentração. Só que aqui eu tenho C e aqui eu tenho C. Ele não falou qual é o C, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou deixar literal. Em função da concentração, está aqui, ó. Em função da concentração. Você pode até colocar um igual aqui. Um igual. E resolver essa parte de baixo. Aqui vai ficar 0,738. Aí o que você pode fazer também é chamar isso aqui de duas frações, né? Que vai dar 1,0298 menos e pode até fazer isso aqui, ó. Repete isso aqui. Um 1,355
design contínuo C. Ou seja, você tem uma função, né? Só para reescrever ela aqui embaixo, sem as formas, sem o meio do caminho. Alguém ficou com dúvida das maluquices matemáticas que eu fiz aqui? Ó, o que eu fiz? Ele queria só uma função, né? Da fração mássica de ferrita-Pro em função da concentração de carbono. Eu só joguei na fórmula. Aqui eu somei esses valores, eu fiz essa conta aqui. Aí aqui eu separei, fiz 0,76 por 0,738. E aqui eu fiz isso aqui. O que eu fiz aqui? Eu peguei 1 dividido por isso, que deu 1,355. Então, essa aqui é a fração máxima de alfa Pro. Beleza? A fração máxima de perlita, eu posso traçar ela, tá? Da mesma forma que eu fiz. Vai ficar. Só que aqui é C menos 0,22 sobre 0,738. Aí vai ficar ao contrário aqui, né? Vai ficar C sobre 0,38 menos 0,022 dividido por 0,738, que vai dar 0,0298. Que é igual a 1,355C menos isso aqui. Isso aqui eu apago. Mesma coisa. Eu achei funções para eles. Tá? Só reescrevendo aqui, né? Deixando só a funçãozinha mesmo. Vai ficar isso aqui. Beleza? Então, essa é a minha função, tá? Seria a minha função. E você pode até traçar um gráfico. Você pode até traçar um gráfico, beleza? Traçar um gráfico, se você quiser no Excel. Vai ser um gráfico que o coeficiente, esse aqui vai ser um gráfico decrescente, linear decrescente, e esse aqui vai ser um gráfico crescente, né? Beleza? Aqui parece que o gráfico ele pode ser negativo em algum momento, mas não é. Porque quando você multiplica, porque a primeira concentração que eu tenho é 0,022. E 1,355 vezes 0,022 é justamente esse camarada aqui, né? Então, o gráfico começa no zero, tá? Começa no zero também. Beleza? Alguma dúvida nessa aí? Ela é só a diferença dela, que ela é literal, né?
A única diferença dela é que ela é literal. Ela não é igual às outras que você vai ter valores para aplicar. Essa aqui você não tem esses valores para aplicar, então ela se torna uma questão toda literal. Meu computador está bem lento. Vou colocar a negrita aqui para indicar que é a resposta mesmo. E as frações mássicas de cementita e de ferrita, em função dessa concentração, vai ser baseado nessas fórmulas aqui, ó. Ferrita total e cementita total. Você vai pegar essas fórmulas e vai fazer as suas continhas, né? Igual. Aqui vai somar embaixo, né? Aqui você pode separar igual eu separei da outra vez. Ficar 6,7 dividido por isso aí vai dar 1,00329 menos 0,1497 vezes C. Que é esse dividido por esse dá isso, esse por esse dá isso. E, no caso da de baixo, a diferença só é aqui o seguinte, você tem isso aqui antes, você tem isso aqui antes, menos 0,00329. Então, essas são as funções das concentrações, das frações mássicas em função da concentração. Beleza? Então, essas são as nossas funções que a gente quer achar. Tá bom, galera? Por hoje é isso. Daqui a pouquinho eu já coloco os vídeos no YouTube e já coloco também as notas de aula lá no material para você estudar. Beleza, galera? Tenham todos uma ótima noite e até segunda-feira. Qualquer dúvida, mensagem do fax virtual, fique à vontade para perguntar.
e tenta dar uma relembrada, refazer os exercícios para praticar bem e não ficar assim, nenhuma dúvida. Beleza, galera? Boa noite, até mais. Valeu!